Existe um conceito do livro Prospecção Fanática de James Bond que muda completamente a forma que você faz para conseguir seus clientes. Eu me chamo João Vitor, eu trabalho com tráfego pago e nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre prospecção e como a gente consegue contornar algumas situações através do marketing digital. Sim, através da produção de conteúdo e, claro, do tráfego pago. No livro, o James Bond ele fala sobre 4 quadrantes que atrai, no caso, 4 quadrantes que a gente tem que fazer para buscar ter novos clientes. E nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre cada um e no final do vídeo eu vou lhe mostrar como quando você aplica uma boa estratégia de marketing, uma boa estratégia de produção de conteúdo, uma boa estratégia de tráfego, você praticamente vai cortar metade do seu esforço com prospecção e vai focar naquilo que você é bom, que é claro, é prestar o seu serviço ou vender o seu produto, que é óbvio que seria o cumprimento do seu propósito. Então vamos lá, eu vou ler aqui o primeiro quadrante. Onboard ativo. Você vai atrás do seu cliente através de ligações, mensagens, DM e prospecção direta. O que seria esse quadrante basicamente? Esse quadrante seria quando você está meio que na linha de frente. É um termo muito utilizado, né, no marketing para quem trabalha com tráfego pago e quem viu o curso do Pedro Sobral é basicamente o campo de batalha, que é você ir para a linha de frente da prospecção, que é onde você de fato há entre aspas uma luta, já que você está lutando não só contra você mesmo, você está lutando contra a vontade de outra pessoa e você tem que basicamente vender o seu produto, o seu serviço. Por isso que a gente chama isso de campo de batalha. E quanto mais tempo você passa no campo de batalha, mais experiência você ganha e acaba ganhando sua batalha para não ganhar entre aspas a guerra, né? Mas o ponto que eu quero trazer é que nesse quadrante, basicamente é onde você faz ligações, você define suas horas de ouro, você entra em contato via direct, manda mensagem para as pessoas, ou seja, é uma situação onde você está muito ativo. E, por exemplo, na minha situação atual no meu negócio, eu tenho uma meta para bater e para eu bater essa meta, eu estou nesse quadrante. Não é algo que eu quero passar constantemente, eu não quero passar o resto da minha vida nesse quadrante, mas para a situação atual do meu negócio é algo que eu preciso. E você tem que saber o que você precisa para o seu negócio. Se o seu negócio precisa de uma boa estratégia de divulgação e você não tem o recurso financeiro para conseguir aplicar essa estratégia, vá para o campo de batalha, vá oferecer seu serviço, seja vendendo por um valor mais baixo ou até o preço cheio, mas vá para o campo de batalha. É sobre isso que é falado nesse quadrante. É quando você de fato faz a prospecção ativa, que é quando você bota as caras e vai atrás, vai fazer o que tem que ser feito. E é sobre isso, né? É sobre você ir atrás. No livro tem uma outra definição chamada horas de ouro. O que seria essas horas de ouro? Basicamente seria quando você só prospecta, você só liga para pessoas, você só entra em contato, você só vai no porta a porta, você não faz nenhuma outra coisa, você não fica mexendo no Instagram, você não fica mexendo no Instagram, você não fica de conversinha com as pessoas, você não fica fazendo lista, você não fica fazendo a parte chata do comercial, que é passar basicamente os leads para o CRM ou fazer ou anotar os fechamentos. Não, você só prospecta. Eu tenho que fazer uma lista de prospecção, faça antes, mas quando você estiver na sua hora de ouro, que é a hora que você tem que vender, você faz isso e somente isso. O segundo quadrante a gente fala de onboard passivo, essa é a melhor definição, que é basicamente indicações, network e parceria. É algo que a gente não tem mais tanto controle, porque o que é que acontece? A gente cria a nossa base de clientes através do primeiro quadrante, que seria a prospecção ativa, e esses clientes vão acabar indicando para outros clientes. E também tem o network, que é quando você vai em eventos, você participa de grupos onde tem outros empresários e outros empreendedores e acaba gerando na conexão, aí você meio que acaba oferecendo seu serviço. Lógico que isso é algo que a gente não tem um controle, por isso que a gente tem que... Claro, tem empresa que depende totalmente de network, depende totalmente de indicação, mas são empresas que já estão há anos no mercado, ou seja, elas já têm uma base sólida de clientes que acaba naturalmente indicando para outras pessoas, mas até você construir essa base leva tempo. Então, das duas uma, ou você vai criar uma base através da prospecção ativa e essas pessoas vão começar a lhe indicar para outras pessoas, ou você vai ter que seguir para os quadrantes a seguir. Os dois últimos quadrantes, que é basicamente o inbound passivo, que seria basicamente o que muitas pessoas fazem. O que é que elas fazem? Elas começam a produzir conteúdo sem nenhuma estratégia, sem nenhum direcionamento, sem um estudo do público-alvo.
Elas produzem só para produzir. No caso, elas produzem de qualquer jeito e esperam ter resultado. E acaba que o resultado não acontece, o conteúdo dela não gera venda. Por que não gera venda? Porque ela está fazendo algo de qualquer jeito, ela está fazendo algo amador, por assim dizer. E quando você faz algo amador, as pessoas vão te considerar como um amador. Por isso que você tem que saber se posicionar, você tem que contratar um profissional qualificado para isso. Porque se você fizer isso, todo e qualquer conteúdo que você produzir vai ter um direcionamento mínimo. Vai ser como se fosse uma plantinha, né? Uma semente que você está plantando e vai regando aos poucos. Vai aos poucos construindo um posicionamento, vai construindo a sua autoridade. As pessoas vão acabar se conectando com você através do seu conteúdo, através dos seus stories. Então, assim, é um quadrante onde a pessoa de todos acredita que seja o pior. Porque a pessoa está gastando energia em algo que não vai gerar resultado. Não entendam mal. Produzir conteúdo gera resultado, mas não produzir de qualquer jeito. Quando você produz de qualquer jeito, o seu trabalho vai ser entregue de qualquer jeito e as pessoas não vão te considerar como um profissional, como uma autoridade. Por isso que você tem que entregar excelência naquilo que você produz. E o último engorde ativo, que é basicamente o melhor de todos, que é quando você produz conteúdo, no caso você produz conteúdo de forma estratégica e começa a criar a sua marca, né? Você começa a desenvolver, começa a gerar autoridade, as pessoas começam a te acompanhar e mais o tráfego pago. Porque, como eu já falei em alguns outros vídeos, né? Quando você tem um bom conteúdo, o tráfego pago ele vai basicamente maximizar os seus resultados. Por isso que você tem que basicamente, inicialmente, talvez você precise estar no primeiro quadrante. Sim, você talvez não tenha verba o suficiente para investir em marketing, investir em conteúdo, investir em produção de conteúdo, em boas copies, em artes. Você talvez não tenha dinheiro para investir em tráfego. Então, o que é que você tem que fazer? Você vai ter que ir para o primeiro quadrante, você vai ter que ir para o campo de batalha, você vai ter que oferecer o seu serviço. Talvez você até ganhe menos do que o valor do mercado atual, mas tudo bem, porque você não tem um nome definido no mercado. Mas à medida que você vai prestando seu serviço, essas pessoas vão começar a lhe indicar para outras pessoas. Aí você vai começando a trabalhar, vai trabalhar muito, ganhando entre aspas pouco. Aí, à medida que o tempo vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, o seu nome acaba sendo conhecido. Uma vez que seu nome é conhecido, as pessoas você vai começar a poder cobrar mais caro por aquilo que você já oferece. E uma vez que você tiver com uma rentabilidade boa, aí você começa de fato a investir em marketing, para você parar de prospectar clientes e deixar o marketing trabalhar por si mesmo, que é quando você cria o seu nome. Aí você, mais ainda, né, você vai reforçar o seu nome através de conteúdos que passam autoridade, conteúdos que geram conexão, conteúdos que quebram a objeção. E depois vai turbinar tudo através do tráfego pago. Ou seja, o lead que vai vir para você, ele vai vir muito mais qualificado. Então, se fosse resumir a sua jornada para você que está começando, basicamente é isso: vá para o campo de batalha, ofereça seu serviço. Tem um vídeo especificamente que eu falo sobre isso. Vá oferecer seu serviço, nem que você trabalhe, praticamente pague para trabalhar, mas as pessoas precisam conhecer o seu nome. Não estou dizendo que você tem que trabalhar de graça, mas que você tem que trabalhar com um valor reduzido para criar uma cartela de clientes e esses clientes começarem a indicar você para outras pessoas. E na medida que você vai fazendo, vai recebendo essas indicações, você ao pouco vai cobrando um pouco mais caro, até chegar no valor ideal para você. Uma vez que você tiver uma rentabilidade boa o suficiente para investir em marketing, você começa a investir e para de prospectar, porque vai ser algo que de fato não será necessário, porque através do marketing, através da produção de conteúdo, o seu lead vai vir até você. E se botarmos tráfego pago, é que vai vir mesmo, vai vir até um lead muito mais qualificado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque todos os dias de segunda a sexta eu busco trazer conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.